Quero ministrar para os irmãos mais uma mensagem sobre o Espírito Santo. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 13, 14. Nós vamos falar sobre cultivando um relacionamento diário, cotidiano com a pessoa do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 14, que é conhecida como a bênção apostólica. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aponta para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Amém. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre esse relacionamento diário com o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é você andar no Espírito, ter comunhão com o Espírito, passar 24 horas com o Espírito, 7 dias por semana com o Espírito Santo. E é interessante que esse versículo aqui, que é conhecido como a bênção apostólica, ele fala da graça de Jesus. E a graça é um dom imerecido, e nós só estamos aqui hoje pela graça de Jesus. Jesus é gracioso, Jesus é dadivoso, Ele é abençoador, Ele morreu na cruz para nos salvar, e tudo que nós somos, que temos e viermos a ter, é a graça de Jesus. Esse versículo também fala do amor do Pai. O amor do Pai é profundo, o amor do Pai é largo, o amor do Pai é altíssimo. Nós jamais vamos conhecer o amor desse Pai, que provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter mandado Cristo morrido por nós, nós ainda sendo pecadores. As igrejas vão bem até aí, na graça de Jesus e no amor do Pai. Mas quando chega no terceiro ponto, da comunhão do Espírito, aí começa a complicar. Porque aí já não é apenas uma doutrina, uma teologia. Aí é um relacionamento pessoal. Porque esse texto não fala da comunhão com Jesus, nem com a comunhão do Pai. Esse texto fala da graça de Jesus e do amor do Pai, mas fala da comunhão com o Espírito. Então, a sua comunhão hoje é com o Espírito. Você chega a Jesus pelo Espírito. O Espírito que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito, todos nós aqui seríamos ateus. Se não fosse o Espírito Santo, não teria um cristão verdadeiro no nosso meio. Todos seríamos ateus. Mas pelo Espírito, hoje nós conhecemos Jesus, e Jesus nos lavou e nos purificou. Glória a Deus. Então nós somos um povo que servimos a um Deus triuno. Esse Deus, Ele é uno, mas Ele ao mesmo tempo é triuno. Ele é um Deus único em essência. Único Deus, servimos a um único Deus. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, servimos um único Deus. Mas esse único Deus, Ele se manifesta em 3 pessoas diferentes. Ele se manifestou lá no Antigo Testamento como Pai, no Novo Testamento como Jesus de Nazaré. Mas hoje a manifestação desse Deus é pelo Espírito. Se você me perguntar hoje: pastor, onde está o Pai? No trono. Onde está Jesus? À direita do trono. E onde está o Espírito Santo? Aponta para o seu irmão e fala: em você é o trono do Espírito Santo. Diga glória a Deus aí. De modo que o Espírito Santo hoje para nós é o que nos energiza, é o que nos revitaliza, é aquele que nos dá poder, que nos dá força, é o Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer que é a graça de Jesus, que foi manifestada de uma maneira maior na cruz do Calvário, o amor do Pai, mas a comunhão é com o Espírito. Comunhão é com o Espírito.
E é interessante que Jesus, ele mesmo disse, lá em João capítulo 16, Jesus disse para os discípulos, e eles ficaram apavorados quando Jesus falou isso. Olha, Jesus disse assim, olha, mas eu vos afirmo que é para o bem de vocês, discípulos, que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro, sabe quem é o conselheiro? O Espírito Santo, ele não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e foi. Mas depois de 50 dias, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para habitar em nós. Hoje nós somos o quê? O templo do Espírito. Nós somos a casa de Deus, nós somos morada de Deus. E quem habita em nós é o Espírito Santo. Aleluia! Eu fico imaginando os discípulos quando Jesus diz assim, olha, é importante que eu vá. Mas está tão bom com o Senhor aqui. Mas eu preciso ir. E os discípulos, mas por que o Senhor precisa ir? Porque se eu não for, ele não vem. Agora Jesus, na sua humilhação, ele estava limitado num corpo, numa pessoa. O Espírito estava sobre ele. Mas porque ele foi, o Espírito veio, e hoje o Espírito Santo pode habitar em todos nós, para a glória de Deus. Quantos podem dar um amém por isso? E hoje fala para o seu vizinho, você hoje pode estar cheio do Espírito Santo. Hoje você pode estar cheio do Espírito Santo, aleluia. Não é? É maravilhoso isso, aleluia. É maravilhoso saber disso. Agora, 2 Coríntios 13, verso 14, na tradução de Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem. Olha como fica essa tradução na Bíblia, a mensagem. É um teólogo que faleceu faz 2 anos, ele traduziu, ele fez essa tradução. Olha como é traduzido esse versículo. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e olha essa tradução, e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Deixa eu falar para você uma coisa nessa manhã. O Espírito Santo, ele quer ter uma amizade profunda com você. Olha só, a maravilhosa graça de Jesus, o amor do Pai, mas a amizade profunda com o Espírito Santo, sejam com todos vocês. Então, hoje, o nosso relacionamento é com o Espírito Santo, por isso que até um dos livros aí que nós vamos lançar na conferência, o Deus que deveria ser mais lembrado, é o Deus mais esquecido. O Deus que deveria ser mais pregado, é o menos pregado. O Deus que deveria ser o mais cantado, é menos cantado. Porque hoje, quem te sustenta, meu irmão, é o Espírito Santo. E ele habita em você e quer ter um relacionamento profundo com você para a glória dele. Aleluia! E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas não é porque ele é a terceira pessoa da Trindade, ele está em terceiro lugar. Tem gente que pensa assim, ó, num pódio de Olimpíadas, o Pai está lá em cima, Jesus um pouquinho mais abaixo, e o Espírito Santo, medalha de bronze. Isso é uma visão equivocada. O Espírito Santo é coigual a Deus. Ele é da mesma essência de Deus. Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é poderosíssimo. E ele habita em nós e quer ter um relacionamento conosco. E eu tenho certeza, a minha oração para esse culto, sabe qual foi? Que muitos de vocês, a partir dessa reunião, vai se reconectar com o Espírito Santo. Muitos se desconectaram. Mas essa reunião eu creio que depois que você sair daquela porta, falei meio caipira, porta, você vai ter um relacionamento diferente com essa pessoa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de viajar para o exterior,
É bom. Viajar para o exterior é bom. Mas toda viagem tem alguns desconfortos. E um dos desconfortos de viajar para o exterior, sabe qual é? Internet. Por quê? Quando você chegar lá no seu país destino, o seu celular não pega. E tem gente que, se o celular não pega, já dá uma crise de abstinência. Então, quando você chega em outro país, o seu celular não pega. Sem sinal. A não ser que você pague uma fortuna para uma companhia aqui do Brasil, para ter sinal lá. Mas isso é uma coisa que ninguém faz, porque é muito caro. Mas, normalmente, o que você faz quando você chega num aeroporto internacional? Primeira coisa que você tem que fazer, você fala, não quero água, eu não quero comer um pãozinho de queijo, eu não quero café, eu quero um chip para o meu celular. Primeira coisa, os caras estão assim, ó, procurando chip. Por isso que nos aeroportos internacionais já tem até loja para vender o chip para você. Por quê? Você quer tirar aquele teu chip que não funciona lá e botar um chip. E agora começou a chegar os WhatsApp. Agora, é assim também, quando você chega num outro país, você fica desconectado da sua internet. Mas depois, quando você coloca o chip, você reconecta. Muitos de nós estamos vivendo em outro país, espiritualmente falando. Sem conexão. Sem sinal. Mas hoje, o Espírito Santo quer colocar o chip aí para o sinal chegar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia, eu creio. E para aqueles que quiserem, todas as manhãs, a igreja está aberta, para você vir orar, todas as manhãs. E quando alguém sai de manhã lá do prédio, eu encontro e eu pergunto, você está cheio do Espírito Santo? E hoje, eu quero gastar um pouquinho de tempo com você sobre esse relacionamento com o Espírito Santo. Domingo que vem, quarta que vem agora, quarta nós vamos pregar sobre o Espírito Santo. No domingo que vem, eu vou pregar sobre 5 coisas que entristecem o Espírito Santo. 5 coisas que nós fazemos que entristecem o Espírito Santo. Então, agora até a conferência é só sobre o Espírito Santo. E quem sabe depois da conferência e continua o Espírito Santo. Até a gente ficar conectado com essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Agora nós precisamos entender o que é comunhão. A Bíblia Sagrada vai dizer da graça de Jesus, do amor do Pai e da comunhão do Espírito. O que significa comunhão? A palavra comunhão no grego é koinonia, você já deve ter ouvido isso. E essa palavra tem muitos significados. Comunhão no grego pode significar sintonia, pode significar concordância, pode significar compatibilidade, pode significar harmonia, pode significar cooperação, pode significar conexão. Mas tem 3 palavras que é usada para koinonia no grego que eu quero compartilhar com vocês hoje. A primeira é companheirismo. A segunda é parceria. E a terceira é intimidade. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Intimidade. Não está lá? Diga lá comigo. Companheirismo, parceria e intimidade. Amém? Vamos começar pelo, então, o companheirismo. Nós aqui que somos da região do ABCDMRR, nós somos da região industrializada. Eu trabalhei muito tempo em metalúrgica e eu ouvia muito essa frase, ô companheiro. Alguém já ouviu isso? Ô companheiro. Até hoje, eu ouvi muito esse negócio de companheiro. Não sei se você sabe, a palavra companheiro significa aquele que eu compartilho o pão. É aquele que eu trago para a minha casa. Não sei se você sabe, na cultura judaica, você só trazia para sua mesa e comia o pão por alguém muito íntimo.
Então a palavra comunhão com o Espírito, um dos significados dela é companheirismo. E eu quero dizer para você nessa manhã, o Espírito Santo quer ser o seu companheiro. Quando a gente lê os relatos sagrados lá na Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 1, 9, olha só que João o apóstolo diz: eu, João, vosso irmão e companheiro, com quem eu compartilho o pão, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Achei-me na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então não seria errado eu, no lugar de eu chamar você de irmão, eu chamar você de o companheiro. Seria uma coisa, companheiro. João era aquele que eu compartilho o pão, aquele que vem na minha mesa, aquele que realmente eu tenha um relacionamento. E os apóstolos, eles viviam essa relação com o Espírito Santo, com uma relação não de um Deus transcendente, metafísico lá longe, mas de um Deus imanente, presente e companheiro. Lá em Atos capítulo 13, olha só, Paulo e Barnabé, na igreja de Antioquia, enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, para aqueles que dizem que jejum não é para o Novo Testamento, é o Novo Testamento, disse quem? O Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha só, quem falou na igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo era o companheiro, é com quem eles compartilhavam o pão. Olha só, Paulo e seus companheiros na Ásia Menor, Atos 16, 6. Olha só o que diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, o Espírito Santo era tão companheiro que ele impedia eles de irem para o lugar que ele não queria. E isso que o Espírito Santo vai fazer na sua vida também como companheiro. Você está indo lá para um caminho de morte, e o Espírito Santo vai fazer o quê? Te impedir você de ir para um caminho errado. Ele vai te guiar a toda a verdade, vai te levar para águas tranquilas, vai refrigerar a sua alma. Ele vai te impedir. Mas às vezes também o Espírito Santo vai compelir. Às vezes você não vai, você é uma molenga, você é uma pamonha e não vai. Ele já falou para você ir, você não vai. E aí ele vai te empurrar. Vai, rapaz. Uou! O Espírito Santo é assim, às vezes ele te prende, mas às vezes ele também te empurra. Alguns de vocês ele precisa prender, mas alguns de vocês ele precisa fazer o quê? Ó? Uou! Claro que não é desse jeito. O Espírito Santo era companheiro dos discípulos, e ele vai ser o seu companheiro também. Atos capítulo 20, verso 22, olha só quando Paulo foi se despedir lá dos presbíteros em Éfeso. Diz assim: agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Não é que o Espírito Santo estava preparando o sofrimento para Paulo. O Espírito Santo estava fortalecendo Paulo e dando força para ele, graça para ele, para quando ele pegar aquelas cidades difíceis, ele estar fortalecido. Então, o Espírito Santo, às vezes, ele vai falar coisas para você fazer que você não quer fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem ruim aqui, bem ruim. Vamos dizer que o pastor Sherman falou assim, que ele não era dizimista, quando ele chegou aqui, porque ele ganhava bem, e agora vai ganhar mais ainda, não é? E aí o Espírito Santo chegou aqui através do Sherman, usou a boca dele para você que não é dizimista. E agora? Aí você fala, isso é engano maligno. Que engano maligno? Engano maligno, isso não é de Deus. Porque às vezes nós queremos que o Espírito Santo só fala aquilo que nós queremos. Mas o Espírito Santo não é teu servo, ele é teu Senhor. Ele vai te guiar para o seu bem, para te abençoar. E o Espírito Santo não é que nem os demônios. Os demônios, eles vêm, eles não pedem licença, não têm educação. Além de cheirar mal, eles não têm educação. Eles vêm e se
possessa de uma pessoa, se apodera de uma pessoa, e você querendo ou não, se tiver uma brecha, o demônio vem. O Espírito Santo não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo é um cavalheiro. O Espírito Santo nunca vai te violentar. O Espírito Santo nunca vai... o Espírito Santo nunca vai te obrigar a nada. O Espírito Santo é o contrário da minha mãe. A minha mãe, ela falava assim, quando eu era menino: Silvio, Silvio, Silvio. Era mais ou menos assim. O Espírito Santo é o contrário. Silvio Galho, Silvio Galho, Silvio Galho, Silvio Galho. Porque muitas vezes, por não ouvir o Espírito, nós vamos apagando o Espírito. Mas em nome de Jesus, nesses dias, ele vai ser aceso na sua vida para a glória do Pai. Olha só, o Espírito Santo como companheiro, meus irmãos. Pedro lá na casa de Cornélio, a salvação dos gentios, Atos 10, 19. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, Pedro teve uma visão. Ele teve uma visão, porque Pedro, por ser judeu, ele acreditava que alguns animais eram imundos, ele não comia muitas coisas, por causa da antiga aliança. Mas Deus deu uma visão para ele que todos os animais eram limpos. E Deus deu uma visão para Pedro, que o gentio também teria que ser salvo. E a Bíblia diz lá, enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, sabe quem disse para ele? O Espírito disse: 3 homens, Pedro, vierem procurá-lo. Seguinte, ao verso 20: levanta-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesitem em acompanhá-lo, pois eu os enviei. E através dessa obediência, aí aconteceu? A salvação veio para os... Até então não tinha salvação para os gentios, para os não-judeus. Até aqui abriu a porta para os gentios. E nós estamos aqui, graças a Deus, a essa visão. Aleluia! Agora, quando o Espírito Santo disse... Deixa eu falar uma coisa aqui, para a coisa não ficar feia aqui. Tem gente que quer ouvir vozes, audível. Deixa eu falar uma coisa para você, alto e bom som. Se você está ouvindo muitas vozes, audível, de outro mundo, procura um psicólogo, um psiquiatra e faça terapia. Você ficou louco. Eu já conversei com muitos homens de Deus no Brasil e fora do Brasil, e sempre converso com eles. Quantas vezes você ouviu audivelmente a voz de Deus? Sabe o que a maioria me dizem? Nenhuma. Eu sei que você está procurando ouvir uma voz audível, e muitos se sentem acusados. Eu me lembro, quando meu filho era pequeno, eu lembrei disso agora. Eu perguntei para ele: você já ouviu a voz de Deus? Ele falou: nunca ouvi, pai. E eu falei: é do diabo. Também não, então está 0-0, tá bom. Deixa eu falar para você. Essa questão, quando a gente fala que os discípulos ouviram a voz de Deus, eles discerniram a voz de Deus, eles entenderam a voz do Espírito, isso não é voz audível. Isso é uma voz suave, lá no seu espírito, lá na sua interioridade. É um impulso, às vezes ele te breca, às vezes é um sussurro, porque se você estiver ouvindo muitas vozes audíveis, você está com um problema mental. Nós andamos no Espírito. Nós não somos como o pessoal da antiga aliança, que não tinha o Espírito Santo. Eles precisavam de voz audível, porque eles não tinham o Espírito Santo. Mas agora o Espírito Santo mora aí dentro de você. Ele fala aí no seu interior. Quantos podem dar um glória a Deus? Não é um alívio saber disso? Para você não é um alívio? Eu, quando descobri isso, foi um alívio, porque, olha, eu tenho 45 anos que eu sirvo a Deus, e eu nunca vi a voz de Deus audivelmente também. Mas aqui no meu espírito, eu ouço muitas vezes a voz de Deus. Dá um glória a Deus aí. Então diga para o seu vizinho: o Espírito Santo, ele quer ser o seu companheiro.
Companheiro. Segunda palavra. A segunda palavra que nós vamos compartilhar com você é o significado do que é comunhão com o Espírito. Se a primeira é que Ele é o nosso companheiro, Ele está do nosso lado, Ele vai nos guiar, Ele vai estar conosco todos os dias, 24 horas por dia, todo o tempo. Você pode falar com o Espírito Santo o dia todo, que nem você. Quantos aqui falam sozinho? Você não fala sozinho? Já fala com o Espírito Santo então. Está lá escovando o dente, não sei o que vai acontecer. Fala com o Espírito Santo. Já que é para falar sozinho, fala com o Espírito Santo, pelo menos você está falando com alguém. Amém? Segunda coisa que significa comunhão com o Espírito, se a primeira significa companheiro, a segunda palavra para comunhão na Bíblia é parceria. Diga para o seu vizinho, o Espírito Santo quer ser o seu parceiro. Mas não é aquele seu parceiro de turno lá que quer puxar seu tapete lá, não. Você entra às duas, o cara aprontou lá um negócio com a máquina para você ter um problema. Não é esse parceiro não, é um parceiro legal. Olha só, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 3, 9, diz assim: pois somos cooperadores. A palavra cooperador no grego aí é parceria de Deus, somos parceiros de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O Espírito Santo, olha para cá, meu irmão, Ele quer ser o seu parceiro. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas sabe quem deu o crescimento? Deus. Esse ano nós colocamos como ano temático, é o ano da casa cheia. Esse ano você vai plantar, outro vai regar, mas quem vai dar o crescimento? Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa tão legal que Ele quer ser o parceiro. Atos capítulo 15, verso 28, diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Aqui a polêmica era o seguinte: os judeus queriam impor sobre os não-judeus as mesmas leis. E aí houve um concílio ali na igreja, e aí houve uma parceria entre os apóstolos e quem mais? E o Espírito Santo. Pareceu bem, quem? Ao Espírito Santo e a nós. Olha só, o Espírito Santo nos dá a oportunidade de sermos os seus parceiros. Ou seja, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui não. O que o Senhor acha dessa situação? Eu estou querendo separar da minha mulher, Espírito Santo. Isso aqui é só um exemplo, por favor, hein? Sempre quando eu falo é que é só um exemplo. O Espírito Santo fala assim: cara, você não vai encontrar uma mulher melhor que essa não. Você já teve muita sorte na vida. Agora, se você ouvir uma voz que diz assim: separa, você está com uma de 40, Deus tem para você 2 de 20. Isso aí você pode, queima ele. Quem falou queima ele? Queima ele, é isso mesmo. Queima ele, capeta do inferno. O Espírito Santo, ele não vai contra a Bíblia. Ele sempre anda alinhado à Bíblia, porque Ele é o escritor da Bíblia. Ele inspirou os homens a escrever a Bíblia. Então, o Espírito Santo, além de ser o nosso companheiro, irmãos, Ele é o nosso parceiro. Quando você lê o Velho Testamento, quando você vê a história de Jacó, de José, de Abraão, de Isaac, de Daniel, de Samuel, de Jeremias, de Malaquias, de Oséias, você vai ver que o Espírito Santo está atuando ali numa parceria com eles. Olha Deus como Ele faz de nós o parceiro. Eu acho tão engraçado esse negócio. O Espírito Santo não precisa nada de mim. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, infinito. Ele não precisa de nada. Mas Ele fala assim: Silvio Galo, eu quero ser seu parceiro. Tem uma passagem muito interessante lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo 32:10, onde Deus, Ele não aguentava mais com o povo. Era a lei. Na lei, Deus não aguentava mais com o povo murmurador, idólatra, o povo adúltero, o povo imoral. E Deus falou: Moisés, eu vou passar nessa nação aí como um rolo compressor, não vai ficar nada, vou acabar com todos eles. E sabe o que eu vou fazer, Moisés? De você eu vou levantar uma nova nação. Se eu fosse Moisés, sabe o que eu fazia? Faz rápido.
demorando muito, Senhor, acaba com esses caras, não sobra um, e que morra todo mundo, e o Senhor faz da minha família uma nação. Mas olha o texto lá de Êxodo, o que diz Êxodo 32:10. Deixa-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação, Moisés. Aí sabe o que Moisés fala? Senhor, se o Senhor fizer isso aí, sabe o que vai acontecer? Aqueles caras lá do Egito vão dizer, que Deus é esse, que tirou os caras lá do Egito e veio matá-los aqui no deserto? E Deus precisa de conselho de alguém? Mas Ele deixou que Moisés participasse dessa parceria. E parceria é uma coisa muito legal. Parceria significa que é duas partes que tomam a decisão. Parceria é um negócio muito importante, porque o Deus todo onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, Ele permite que eu decida as coisas. Ele permita que eu escolha algumas coisas. Parceria. Parceria. E é interessante que, quando a gente lembra de parceria, eu vou ter que ir para o mundo artístico e para o mundo esportivo. O Pelé, infelizmente, morreu aí há poucos dias. E eu admiro muito o Pelé, que ele usava a camisa 10, que nem eu. Eu fiquei muito triste com a morte do Pelé. Mas, filho, o Pelé, sem o Coutinho, ele não ia fazer muitos gols. O Coutinho dava assistência e o Pelé vinha e fazia o gol. Carrinhos. Mas não fica mudando para o Botafogo, não. Eu estou aqui em Santos. Você vê, a parceria, um toca e o outro faz o gol. Hoje, não sei se você sabe, no mundo futebolístico, eles estão dando muito valor para quem dá assistência. Porque às vezes, está lá o pastor Adilson na banheira. E eu vou lá, driblo 3 e passo a bola. Ele só põe a bola para dentro. A turma fala, olha o Adilson, que goleiro, que jogador maravilhoso. Mas eu driblei 3 e dei para ele. E quem deu assistência? Isso aí é o quê? Uma parceria. Agora vamos para o mundo artístico, parceria. Você imagine, desculpe, você vai achar que eu sou mundano, mas eu não sou não. Você imagine o Chororó se não fosse o Chitãozinho. Vocês que conhecem de música, eu não conheço, tem a primeira voz, mas tem a segunda voz. Uma só voz não ia ficar tão bom quanto duas vozes, ou seja, uma parceria. Um sozinho, talvez você nem queria ouvir a música dele. É difícil artistas que eles se dão bem, depois que era uma dupla ou um conjunto, eles se darem bem na carreira solo. É difícil. Alguns dão certo, mas são poucos. Por quê? Você era acostumado com aquela parceria. Essa parceria, ó, você faz isso e eu faço aquilo. Eu sei que aqui tem muita gente jovem, mas eu sou da época que passava os Três Patetas. Alguém aqui dessa época dos Três Patetas? A maioria não é, tudo jovenzinho, né? 60 anos, tudo novizinho essa igreja. Você não assistiu o Três Patetas, não, né? O Três Patetas tinha quem? O Joe, o Mo e o Larry. Tinha os três. Ali cada um tinha um papel. Um era bravo, o outro era mais ou menos, o outro só fazia coisa ruim. Mas era o seguinte, era uma parceria. Mas se aparecesse somente dois patetas, não ia ficar tão bom. Assim também a nossa parceria com o Espírito Santo. Com você, a parceria com o Espírito Santo fica melhor. E o nome de Jesus é glorificado. Quantos querem ter uma parceria com o Espírito Santo? Dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pastor, e qual que é a minha parceria com o Espírito Santo? Qual que é a sua parceria? Você vai evangelizar alguém, a voz é sua, mas o poder que está por trás da sua voz é o poder do Espírito Santo. Você vai orar por alguém, a mão é sua, mas o poder que vai correr nos seus braços é o poder do Espírito Santo. Você que está liderando uma célula ali, você está fazendo, mas o Espírito Santo está agindo como parceiro seu naquele lugar. Aleluia!
Então você que lá lidera uma célula, um grupo, um ministério, oh, o Espírito Santo é meu parceiro. Eu estou aqui, mas o Espírito Santo também é meu parceiro. Espírito Santo, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu estou aí à disposição. Eu sou apenas o canal, mas o Senhor é a fonte. Derrama a sua água viva sobre essa igreja, porque eu sou só o seu parceiro, porque senão eu vou ser apenas uma voz que clama no deserto. Não é um privilégio para nós a gente ser parceiro do Espírito Santo? Comunhão com o Espírito Santo significa ser parceiro dele. Quando você traz um visitante e aquela pessoa vem na igreja, é você sendo parceiro com o Espírito Santo. Quando você abre a palavra lá na sua célula, no seu grupo familiar, é você sendo parceiro com o Espírito Santo. Que privilégio nós temos, irmãos, de sermos parceiro do Todo-Poderoso. Oh, eu me sinto tão privilegiado, parceiro do Espírito Santo. Esses meus bracinhos tortos, parceiro do Espírito Santo. Uma vez alguém falou: pastor, seus braços são tortos. Eu falei: são mesmo. Quebrei 2 vezes cada um jogando bola. Mas eu sou parceiro com esse bracinho torto aqui, ó. Aleluia. Não é um privilégio ser parceiro? Deus escolheu você para ser parceiro. Ele poderia fazer tudo do jeito dele, como ele quer, mas ele quis uma parceria com você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E vamos para o último ponto, para a gente ir embora, é a parte mais importante agora. Que eu não sou desses pastores que fica aqui 2 horas pregando e passa do horário, e a gente tem compromisso com o marido, com a mulher, com o almoço. Na verdade, eu sou quem mais passa do horário, para quem não sabe. A palavra comunhão com o Espírito significa companheirismo, significa parceria, e por último, significa intimidade. Diga aí para o seu vizinho: o Espírito Santo quer ser íntimo de você. Oh, maravilha. Aleluia. A palavra intimidade é a que mais descreve comunhão. E olha, irmãos, olha, você pode achar que eu estou exagerando, e às vezes eu exagero, mas agora não estou não. Eu sinto no meu espírito que nós vamos ter uma intimidade com o Espírito Santo nesses dias, como nós nunca tivemos em toda a nossa vida cristã. Eu sei que muitos crentes, eles têm esse pensamento, e não é errado, mas Deus tem melhor que isso. É assim: eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Filho, aquele amor não existe mais. Aquele primeiro, você já teve, já passou, agora você amadureceu, você adulteceu, você cresceu, você agora é outra pessoa, agora é outro amor. Que nem eu amo a minha esposa, essa pequenininha aqui. Mas eu amava ela quando eu tinha 20 e poucos anos, mas o amor que eu tenho por ela hoje é um amor maior. Mas não é aquele amor maluco de quando eu tinha 19 anos. Adulteceu, cresceu, amadureceu. Porque tem gente que ele fica assim, achando que amor é essas coisas que Hollywood apresenta. Esse amor de Shakespeare. Ai, eu tenho que ficar assim. Não. A paixão, filho, dura aí 3 meses de validade. O que permanece é o amor, não é a paixão. Por isso que tem uns caras aí que começa, larga a esposa e vai com outro, fica apaixonado por uma mulher mais feia do que a dele. Porque passou, desculpa, volta para cá, volta para quê? Estou saindo do script aqui. Você nunca viu isso? Você está falando uma coisa que parece absurdo. O cara fala: mas o cara largou a mulher dele para essa traste aqui. Desculpa, volta para cá. O Espírito Santo, ele quer ter uma intimidade. Fala comigo assim: intimidade. Olha, a Bíblia, a mensagem, ela traduz assim: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e a amizade, ninguém me ajuda, profunda do Espírito Santo. Nós vamos cantar na conferência, a Tatiane Crespo está preparando música de profundidade no Espírito. Até era para cantar hoje, não deu, mas na conferência ela está preparando, queremos nos aprofundar no Espírito Santo. Aí tem muita gente querendo voltar ao primeiro amor. Eu não quero voltar ao primeiro amor. Eu sei que o Espírito Santo tem algo mais profundo, mais íntimo para mim e para você. O Espírito Santo
ele deseja ser o seu amigo íntimo. O Espírito Santo quer a sua amizade. O Espírito Santo quer ser o seu amigo íntimo. O Espírito Santo anseia por sua amizade. E a Bíblia chega ao ponto de dizer, olha para mim, que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Olha lá, Tiago 4, verso 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em você e habita em nós, Ele tem fortes ciúmes? Agora, não confunda os ciúmes do Espírito Santo com os ciúmes carnal. Tem muita mulher que é ciumenta. Tem mulher que se o marido dá uma olhadinha para o que você está olhando? Tem mulher que é ciumenta. Aqui na igreja tem alguma mulher ciumenta? Não precisa levantar a mão. Tem mulher que, se o marido der uma olhadinha do lado, ele tem que andar que nem a cavalo, põe o negócio aqui. Mas eu já falei aqui que a mulher gosta de ser vista e o homem gosta de ver. Eu, por exemplo, minha mulher não vai gostar do que eu vou falar agora. Mas eu, quando vejo uma mulher bem vestida, eu olho. Ó, ela está muito bem vestida hoje. Depois você vê aqui, muito bem vestida. Está linda. Me ajuda aí, João. Agora, filho, Deus criou você assim para ver. E agora eu vou botar aqui, como que chama esse negócio a Deus? Você que trabalhou com cavalo. Viseira. Aí passa alguém bem vestido. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem... Filho, isso é loucura. Uma pessoa bem vestida. Bem vestida, você vê. E é possível que ela também vê alguém bem vestido, ela vê. Agora, muitas mulheres, e infelizmente, são ciumentas. Ciumenta, mas mulher ciumenta é mulher insegura. Ela fala que tem valor. Glória a Deus, tem valor. Se olha para o espelho e diz assim, que linda que sou. Eu sou a Miss Mauá. Estou aqui, ó. Tem mulher mais bonita que eu nessa cidade, não. Isso aqui é academia, ó. Ó, filho, cadê? Que meu marido jamais vai olhar para outra. Maluca. Agora, não é esses ciúmes que o Espírito Santo tem. O Espírito Santo não é carnal, o Espírito Santo é santo. A palavra aqui, ciúme, significa que ele tem, é uma palavra usada do Antigo Testamento, do hebraico, que ele tem zelo por você. O Espírito Santo tem zelo por você. Pastor, quando o Espírito Santo tem zelo por mim? Quando você fica 5 horas no Instagram e não tem 10 minutos para ele. Fala para o seu vizinho, essa aí pegou? Porque tem gente, é o seguinte, cadê meu celular? Instagram, televisão, Netflix, mais um capítulo. Aí quando acaba de assistir, está tão cansado, Espírito Santo, boa noite. O Espírito Santo, ele quer tempo de qualidade com você. Ele quer que você tenha um lugar para se encontrar com ele. Antes de você casar, você não tinha um lugar para encontrar com a sua esposa? Você não tinha, Will? Eu era na banca da Bíblia, lá na estação de Santo André. Ela saía do Américo Brasiliense, estudava lá em Santo André. E qual que era o nosso ponto de encontro? A banca da Bíblia. Olha como que era espiritual, Silvio Galo. Era um lugar, ela saía do colégio. A mãe dela não deixava entrar na casa dela. Onde vai ser? Na banca da Bíblia. E ela tinha uma amiga lá que trabalhava lá, a Suzy. Ela sabia, a Mirinha vai chegar, já o Silvio vai chegar, eu tenho que sair de cena. É aquele encontro romântico, bonito, e que gerou tudo isso aí que você já sabe. Ou seja, eu tenho que ter um tempo, porque um relacionamento com o Espírito Santo, olha para cá, é que nem um relacionamento conjugal. Você, tempo de qualidade, e você tem uma outra pessoa com outra personalidade. Não sei se você sabe, há estatísticas hoje que dizem que muitos jovens não querem casar. Você já leu alguma coisa a respeito? Em São Paulo estão construindo apartamentos de 20 metros quadrados, às vezes até menor, para pessoas que não querem casar. Muita gente não quer casar.
Mas o casamento foi instituído por Deus. Muitas vezes o casamento vira um inferno, e vira mesmo. Por quê? Você vem, um elbanês que nem eu, que morava lá na favela do Jardim Elba, casa com uma moça de Santo André que morava no Campestre. Aí chega aí o elefante numa loja de cristais. E aquela moça, aí chega aquele maluco, corintiano, pobre, favelado, jogador de bola, só não fumava maconha porque Deus me livrou. E aí chega lá a menina, tudo bem, querido, como é que tá? Eu, tudo bem com você, tudo bem, tudo bem. Muitos problemas, mas como eu amava e a amo, o que ela gosta? O que ela não gosta? O que deixa ela feliz? Por exemplo, minha mulher só gosta de pão de uma padaria aqui em Mauá. E uma vez fui numa outra padaria que era Caminho, para enganar ela. Falei, é Caminho, pão é tudo igual para mim. Lá no Elba nem pão tinha, ela quer pão daquela padaria. E aí eu fui em outra padaria e eu tinha um saquinho meio escondido lá da São Michel. Peguei aquele pãozinho, botei no saquinho escondido. E aí cheguei para ela, o pãozinho, aí ela, Faro Nobre, não é que nem eu. Esse pãozinho está diferente. Você comprou lá? Eu comprei lá. Ô, mentiroso, sem vergonha. Mas aí, o que acontece? O Espírito Santo vai transformando você. E ela, sábia. Eu não casei com um erudito lá que estudou em Harvard. Eu casei num jogador de futebol lá da favela do Elba. Ela foi se adaptando, e eu lá também, tomando a minha cruz, e ela tomando a cruz aí. 37 anos de casado estamos fazendo. O aleluia para ela, que me aguentou esses 37. O Espírito Santo também é uma pessoa sensível. O Espírito Santo é um cavalheiro. Aí você vem lá desse mundão seu, palavrão, xingamento, uma família desestruturada, agora você vai ter relação com uma pessoa sensível. E aí nessa relação pode fazer o quê? Ter entristecimento. Domingo que vem eu vou falar 5 coisas que entristecem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é gentil. As igrejas do Oriente até atribuem que a alma do Espírito Santo é feminina. O Espírito Santo não é feminino, mas algumas igrejas do Oriente, eles acreditam que o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo é mais lado da mulher. Porque nenhum lugar na Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Pai e nem Jesus, mas o Espírito sim. Nenhum lugar da Bíblia fala que tem ciúmes. Quem tem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa muito sensível e ele se entristece facilmente por aquilo que você fala. Ele se entristece por, às vezes, o que você pensa, por uma ação sua. Ele fica muito triste, você não tem tempo com ele. Por isso que esse culto tem o objetivo de incentivar você a ter um relacionamento com ele. Acorda de manhã, antes de você colocar o pé no chão, diga assim: bom dia, Espírito Santo. Hoje nós vamos caminhar juntos. O Senhor é o meu companheiro, o Senhor é meu parceiro, o Senhor é o meu amigo, e eu quero viver no relacionamento. Aí você foi lá, trabalhou, fez o que tinha que fazer, deu lá 9 horas da manhã e você nem lembrou. Ah, não, eu preciso falar com o Espírito Santo, porque não tem relacionamento se você não fala com a pessoa. Ah, depois deu meio-dia, hora do almoço, eu não falei com o Espírito Santo. Vai lá falar com o Espírito Santo. Deu 3 horas da tarde, fala lá com o Espírito Santo. Deu 18 horas, fala lá com o Espírito Santo. Tenta arrumar um jeitinho para falar com o Espírito Santo. Não era assim quando você estava apaixonado pelo seu marido, pela sua mulher? Você não fazia algumas coisinhas para se encontrar com ele? Às vezes, olha lá, uma desculpinha aqui, mas eu preciso me encontrar com ele. É assim o Espírito Santo. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Você não pode sair daqui hoje e lembrar do Espírito Santo só na hora de dormir. Ah, Espírito Santo, hoje vai brigar. Não. Tenha um relacionamento com Ele. Lá pega seu carro, Will, você que gosta de correr muito.
Oh, Espírito Santo, estou indo embora. Aleluia, meu parceiro. Me livra dessas mulheres barbeiras de Mauá aqui, pelo amor de Deus, Espírito Santo. Me livre desses homens truculentos aqui de Mauá. Ah, você vai lá. Mulher, você vai fazer o nhoque hoje? Aí. Será que é o Espírito Santo que está falando? Não sei, mas pode ser também. É o nhoque. O Espírito Santo me dá sabedoria para fazer um nhoque hoje. Vai lá trabalhar na sua empresa, uma situação difícil, complicada. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Tu sabes. Você sabe, quando o cara chega para falar para Deus, quando tu sabes, é que ele não sabe mais o que fazer. Tu sabes. Vai pedindo orientação para o Espírito Santo. Vai jogar bola, pastor Evandro, você que gosta da canelada nos outros? Você que é aquele zagueirão que chega batendo? E me disseram que seu filho está indo no mesmo caminho. Chega lá, bate. Espírito Santo, nem carne nem sangue. Espírito Santo, eu quero ser um zagueiro clássico, Espírito Santo. Um zagueiro que só pega a bola, que sai trocando a bola, sem dar mais aquelas canelas. Aí as pessoas vão dizer, o que aconteceu com aquele zagueirão, Evandro? Aquele morreu, agora ele é uma nova criatura. Ele está vivendo no Espírito Santo agora. É só um exemplo. Quando eu dou exemplo é que não é. Eu não exponho ninguém aqui. Não é? Irmãos, Deus está chamando a Igreja Batista Água Viva para ter um novo relacionamento com o Espírito Santo. E hoje, eu creio que Deus quer colocar um chip aí na sua vida espiritual. Está desconectado? Hoje é o dia da ativação. Você vai botar o chip aqui. Opa, está começando a chegar o Instagram, o Facebook. Oh, que maravilha. Eu botei o chip, agora está pegando tudo aqui nesse país. É isso que Deus quer. Porque se nós formos uma igreja onde todos cultive esse relacionamento com o Espírito Santo, irmão, o rio aqui vai transbordar. As águas vão fluir. O avivamento vai chegar. E Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito.